Olá você, boa noite. Está no ar mais uma edição do Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos, com reportagens, entrevistas e os principais assuntos do dia. Você também pode conferir mais informações acessando em bitcointv.com.br e também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. A primeira vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a vereadora Paula Iores, é empossada presidente do Legislativo caxiense. O vereador Flávio Cassina assume como prefeito interino de Caxias. A Administração Pública Municipal envia ao Legislativo um projeto de lei que prevê a criação de um novo serviço de acolhimento de idosos para a cidade de Caxias do Sul. A proposta autoriza a cessão por parte do município para uso de imóvel do antigo INSS. A Associação Mão Amiga de Caxias do Sul seria a beneficiada do projeto. E Daniel Guerra entra para a história de Caxias do Sul como o primeiro mandatário a sofrer impedimento em Caxias do Sul. Às 12 horas e 9 minutos de domingo, após 51 horas e 14 minutos ininterruptos de sessão extraordinária de julgamento, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Flávio Cassina, declara o chefe do Executivo cassado. Por 18 votos a 4, a maioria do plenário aceitou as acusações contra Guerra em 3 infrações político-administrativas do processo. O presidente Cassina assume o executivo como prefeito em exercício pelo prazo de 30 dias, conforme a lei orgânica do município. Logo após, deve ser convocadas eleições indiretas para escolher prefeito e vice-prefeito que vão concluir o atual período da administração municipal, que vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Resultado, então, das votações das infrações. Declaro a infração número 1 aprovada por maioria superior a 2/3. A número 2, igualmente aprovada por maioria superior a 2/3. Número 3, rejeitada por unanimidade. A infração número 4 foi aprovada por maioria superior a 2/3, igualmente. Nos termos do inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967, considera-se afastado o denunciado prefeito municipal, senhor Daniel Antônio Guerra, pela procedência Só um instantinho, pessoal. Repetindo, nos termos do inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, considera-se afastado o denunciado prefeito municipal, senhor Daniel Antônio Guerra, pela procedência das infrações 1, 2 e 4, por pelo menos 2/3 dos membros da Câmara. Passemos agora, em seguida, a lavratura da ata consignando o resultado das votações das infrações atribuídas ao denunciado, com os respectivos relatórios de votação. A certidão de registro das manifestações que antecederam ao processo de votação será posteriormente anexada ao processo em tela. Solicito aos vereadores, o denunciado e seus procuradores, que não é o caso, que permaneçam no plenário para a coleta das assinaturas. O procurador Vinícius de Figueiredo, membro da defesa de Daniel Guerra, em sua fala ao plenário da Casa no julgamento de impeachment, aborda questões pertinentes ao rito processual e sua conduta por parte dos vereadores. A natureza desse decreto de impeachment, ele é um processo político-jurídico. Por que um processo político-jurídico? Ele não é puramente político. As acusações passam por um filtro jurídico, pois violações de garantias e direitos fundamentais foram trazidos aqui hoje. O rito deve obediência ao Decreto-Lei 201. É um julgamento político,
Mas não é um processo de votação por simpatia ou antipatia ao prefeito municipal para obtenção de resultado diverso e transverso daquele oferecido pelas urnas. Agir assim revela uma postura estranha à democracia, o que é severamente combatido pela Constituição Cidadã e pelas leis que regem o país. Os controles legais incidem sim no julgamento político, pois os atos políticos não são amplos e discricionários, e a lei determina os limites. A imunidade parlamentar dos vereadores por palavras proferidas aqui da tribuna é prova disso. Vivemos em uma democracia e os limites são claros. Extravasando a imunidade, responderá a um processo judicial para que o dano seja reparado. A acusação sim tem limites e os limites se encontram nas provas do processo. A defesa atua de forma ampla, na garantia dos direitos do processado, na sua forma irrestrita. No rito de impeachment, há sim um elemento político. Isso não significa que seja um julgamento puramente político. Qualquer afastamento das regras jurídicas tornará um processo um jogo político, permitindo a criação de um cenário abstrato onde seja possível obscurecer regras processuais e constitucionais para a obtenção de resultado diverso. Durante a instrução, a comissão processante utilizou categorias do direito para embasar suas decisões. Aí está o componente jurídico. Há uma ideia fixa, insisto, parte-se de uma conclusão da qual o denunciante quer a cassação do mandato do prefeito e após buscam-se os fatos. Como se iniciou esse processo? O denunciante é o cidadão caxiense Ricardo Fabres de Abreu, ex-vice-prefeito, que por divergências de interpretação acerca de atos de gestão, retirou-se deliberadamente do Poder Executivo e sistematicamente passou a oferecer denúncias contra posturas e atos de gestão do prefeito municipal. Trata-se aqui de um denunciante contumaz, um eterno inconformado. Determinada Autuações Avisate, a empresa que realiza o serviço de transporte coletivo de Caxias do Sul por falhas no serviço. Decisões são em segunda instância e sem possibilidade de recurso. A empresa terá que realizar pagamento das infrações. Ainda sobre o processo de impeachment, vereador Rafael Bueno avalia como retrocesso a situação em que a cidade vive no final de 2019. Foi um momento hoje de tristeza, porque quem sai perdendo é toda a população caxiense. É um momento atípico da segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul e que impactará, já impacta antes, todo o processo de destruição da cidade de Caxias do Sul, mas principalmente nos próximos dias, que agora tem um trabalho, o novo prefeito, que possivelmente será eleito, para reconstruir e devolver a cidade para a população e para as demais entidades. Vereador, qual é o sentimento de começar essa legislatura sendo muito criticado duramente em Caxias do Sul, dizendo que você estava pegando no pé do prefeito, que não ia deixar o presidente trabalhar? Até mesmo as palavras, na sua primeira sessão, você disse que iria vetar tudo que o prefeito mandava. Qual é o sentimento agora de sentir-se dessa outra forma, com todo aquele carinho do plenário para a sua pessoa? Eu te resumo em uma frase só: o tempo é o senhor da razão. Aonde tem a verdade, a consequência é o resultado de hoje. E não era no meu primeiro discurso, foi na campanha. Ele estava no segundo turno e eu disse que pode ser bom, pode ser ruim, pode votar contra, e eles fizeram uma edição, porque ele votava todos os projetos contras do prefeito Seu Barbosa Velho. Podia ser bom ou ruim, ele votava tudo contra. E eu fiz uma comparação, e infelizmente ele veio se eleger, fizeram uma edição do vídeo e jogaram nas redes sociais. Mas como eu digo, o tempo é o senhor da razão e o resultado hoje se consagra através dos votos da maioria dos vereadores, 18 vereadores, só não votou 19 porque o vereador Flávio Cassina se declarou impedido, porque senão a grande maioria do Legislativo, indiferente de partidos, escolheram para tirar o pior prefeito na história de Caxias do Sul e que destruiu e que vai demorar muito tempo para reconstruir a cidade, fazer alianças com outros municípios e devolver as entidades para a população. Por isso que agora é uma tarefa de todo o Legislativo dialogar juntamente com o próximo prefeito para que a gente possa tornar a nossa cidade feliz como era antes. E o vereador Ed Eloy Frisso também avalia como um final triste para Caxias do Sul o impedimento de Daniel Guerra.
É um final triste, mas também uma vitória da democracia, né? A vitória da mobilização popular, a vitória daqueles que foram perseguidos durante esses 3 anos, que foram prejudicados, foram vários setores. É a vitória contra o desgoverno, contra a desunião, né, que campeou em Caxias do Sul, contra o isolamento de um prefeito autoritário que não dialogava com ninguém. Então, a forma que as democracias têm, especialmente no sistema presidencialista, é o sistema de impedimento, de impeachment, mais conhecido. Então, democraticamente, na forma constitucional, o prefeito foi afastado pela maioria da Câmara, foram 18 votos, né, uma ampla maioria, portanto, dentro do número de 23, mesmo com a abstenção do presidente da Casa. Então, me parece que consolida, e como é essencialmente uma decisão política, é uma decisão que eu fazia questão de dizer que nós não estávamos aqui procurando crimes de responsabilidade de parte do prefeito, mas aquilo que a gente chama de infrações político-administrativas, que foi o que foi julgado aí. E quando tu julga a infração político-administrativa, tu não deixa de julgar também o conjunto da obra. E o conjunto da obra é o pior possível para esse prefeito, né? Então, nesse sentido, acho que a Câmara cumpriu o seu papel. E durante a sessão de julgamento, o mesmo vereador fez questão que Flávio Cassina, chefe do Legislativo, acrescentasse aos anais da Casa a evasão da defesa da sessão da Casa. Sua questão de ordem. Pela ordem, senhor presidente, gostaria que Vossa Senhoria consignasse em ata, determinasse o setor de taquigrafia, que tão logo proclamado o resultado da primeira denúncia, os procuradores do denunciado abandonaram o plenário da Casa. Perfeitamente. Vamos consignar nos anais dessa sessão que os procuradores do denunciado abandonaram o plenário durante a votação das infrações sem informar previamente sua intenção. Consignamos ainda que, conforme relato de servidores da Câmara Municipal, os procuradores do denunciado foram vistos deixando o estacionamento da Câmara Municipal em seus automóveis antes da assinatura da ata. Permita, senhor presidente, que adende à ata, tão logo anunciada a proclamação da primeira denúncia. Que fique bem registrado que tão logo foi anunciado a proclamação da primeira denúncia, eles saíram, positivo, levantaram e saíram. Deferido. Obrigado. Vereador Renato Oliveira, presidente da Comissão da Saúde da Câmara de Vereadores em 2019, também fala sobre o seu parecer na votação ao impedimento. Para mim, eu analiso que seja o pior prefeito, na verdade, né? Pior prefeito, e acredito que bem pouco, em anos que daqui 100 anos nós vamos ter um prefeito tão ruim quanto esse, mas prefeito ruim se tira no voto. Então nós votamos pela... nossos votos foi pela democracia. Então faltava aí poucos meses para a eleição, nós estamos aí em outubro com a eleição de novo, né? Então nós precisávamos essa forma de eleição não é a forma mais correta para nós. Então o povo errou de votar, se o povo errou, tinha tempo de corrigir em outubro novamente, né? Então nós entendemos que a administração é ruim, legislador ruim se tira no voto, se não se encontra alguma irregularidade. Porque se é ruim, é no voto, então por isso que nós votamos contra o impeachment. Vereador, em algum momento a decisão veio partidária para essa questão ou foi uma decisão mesmo tomada pessoalmente? Nós discutimos em conjunto essa situação, né? Nós discutimos em conjunto porque porque a nossa posição quanto o nosso trabalho aqui na Câmara, nós sabemos que a administração foi uma administração, nesses 3 anos aí, muito ruim, né? Uma administração, um prefeito sem diálogo, sem humildade, não trabalhava, né? Então a gente discutiu junto, dentro do partido, essa questão, porque achava que era uma necessidade de fazer dessa forma. E uma última informação para você. Bancos abrem horário especial amanhã.
Nos dias 25 e 31 de dezembro, as agências não funcionarão em todo o Brasil. O horário de atendimento é das 9 às 11 horas da manhã. E o Bitcoin News fica por aqui. Mais informações você acessa no site bitcointv.com.br e, claro, também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Uma boa noite para você.